Podcast de sexta-feira à 3 é uma ideia do António Tadeia, do José Coceiro e minha. Discutimos futebol, normalmente coisas estruturais, de vez em quando alguma coisa que tenha a ver também com a atualidade, ou coisas estruturais que têm a ver com a atualidade. Hoje cabe-me a mim escolher o tema, e eu escolhi o futebol feminino, sendo que a expressão futebol feminino se calhar em si já dava toda uma discussão, mas não vale a pena, porque eu também não encontro... Já levei na cabeça por menos. Porque... Pois, opa, sim, é capaz de valer a pena levar na cabeça por dizer futebol feminino. Futebol no feminino. Futebol no feminino, futebol jogado, é tudo mais complicado. Portanto, ok, futebol feminino. Portanto, o tema é esse. E depois há os pequenos temas. Eu pedi a de António que falasse sobre o teu um bocadinho, depois o Zé. Sim, depois... eu esta semana parece que é um bocado repetição da semana passada, não é? Vou voltar a falar sobre a maldade humana. Não, mas na perspectiva daquilo a que eu chamei em artigo que escrevi o paradoxo do VAR. E porquê? Porque está a Europa toda neste momento a discutir arbitragens. E eu acho que é preciso percebermos qual é que é a razão daquilo que era uma parte chata do futebol português, e sempre foi. Nós, por acaso, sempre tivemos esse problema, que foi discutir demasiado aquilo que não tem grande discussão. Mas neste momento acaba por ser um fenómeno que se está a espalhar um bocadinho a todo lado, até mesmo à Inglaterra. Já lá vamos, Zé? O meu tema pequeno, já o António falou em paradoxo, é também o paradoxo dos treinadores em muito pouco tempo passarem de situações de possível despedimento a serem considerados os melhores treinadores do mundo. Portanto, e é o caso concreto, neste caso, do nosso selecionador, do Roberto Martínez, que em junho, precisamente no dia em que jogávamos a meia-final, a imprensa desportiva era perentória, em que ele, a imprensa, certa imprensa, obviamente, não toda, em que ele seria despedido se não ganhasse. Era uma meia-final na Alemanha contra a Alemanha, portanto era uma coisa fácil de fazer e de resolver, porque nós estamos habituados a ganhar sempre na Alemanha. E passado poucos meses, ele está indicado como um dos 7 treinadores para o prémio de Best da FIFA. E, portanto, parece que as coisas se inverteram completamente e ele passou de ser o treinador que ia ser despedido em junho para ser um treinador que está, digamos, só são 2 selecionadores, 5 treinadores de clubes, que estão nomeados para serem considerados os melhores treinadores do ano de 2025. Ok, já lá vamos. Então, mergulhamos aqui no futebol feminino, vamos continuar a chamar-lhe assim. Eu acho que primeiro, porque é que eu trouxe o tema? Porque um dos nossos ouvintes, eu não vou dizer o nome, há 15 dias disse-me: ouvi o programa todo, só à espera que vocês falassem na vitória da seleção nos Estados Unidos. E eu disse: tens razão. De facto, era claramente algo que merecia ser falado. E eu pensei, ainda não falámos, já falámos de vez em quando sobre futebol feminino, mas não falámos o tempo que eu acho que o tema, e provavelmente vocês também acham que o tema merece. Eu talvez seja um bocado fundamentalista, porque eu acho que o mundo se divide entre as pessoas que acreditam no futebol feminino e os que não acreditam. Sendo que eu estou, obviamente, do lado dos que acreditam. O que é que quer dizer acreditar? Numa primeira fase, acreditar é que o jogo tinha interesse, e basta nós irmos às vezes às caixas de comentários, vou usar o que tu muitas vezes usas, para perceber que há centenas, para não dizer milhares, de pessoas, normalmente homens, que desprezam profundamente o futebol jogado por mulheres, o que eu acho que diz muito sobre eles, e é muito mais profundo do que apenas futebol, mas pronto, esse não é o tema hoje, embora seja, do meu ponto de vista, bastante preocupante. E depois há pessoas que acham que o jogo é diferente, portanto, apesar de se chamar futebol, é diferente, e também acham que ele é hoje muito melhor do que era há 10 ou há 20 anos. E não estou a falar só de Portugal, estou a falar de uma maneira geral. Em Portugal isso nem tem discussão, é evidente que se joga hoje muito melhor, mas se calhar se vamos para os Estados Unidos, pode discutir-se se o jogo que a seleção dos Estados Unidos, o futebol que a seleção dos Estados Unidos joga hoje, é assim tão melhor do que jogava há 10 ou 15 ou 20 anos. Se calhar não é, porque elas já estavam num nível muito elevado. Portanto, para mim o mundo divide-se entre os que acreditam e os que não acreditam. Eu acho que o futebol o futebol feminino é uma oportunidade incrível de agir sobre a sociedade e de agir sobre o mundo, e é por isso que me interessa tanto,
porque quando tu vês mulheres a fazer uma coisa que até há poucos anos em muitos países era proibida, elas não podiam jogar, e quando não era proibida era totalmente desprezada, zero condições. Portanto, quando tu vês uma mulher a fazer uma coisa que estava no reduto das coisas que só os homens fazem, eu acho que isso é muito bom para nós enquanto sociedade. E é também por isso que me interessa, e sempre me interessou, sempre nos últimos 10, 15 anos me interessou tanto. E eu digo 15 anos porque quando eu estava na TVI 24, nós já transmitíamos jogos da seleção feminina, eu era editor de desporto, porque sempre vi ali um produto jogado para a seleção, que já tinha um nível muito melhor que os clubes, um produto que poderia ter capacidade de atrair espectadores. Agora, dito isto, e admitindo que com o tempo a maior parte das pessoas, ou muitas pessoas, vão chegar a este lado, ao lado bom desta história, que é acreditar. Acreditar não chega, é preciso fazer muito mais. E era um bocadinho aqui, é por aqui que eu queria começar, dizendo que os alemães têm um plano para investir 100 milhões para profissionalizar o futebol, portanto, as jogadoras e as estruturas todas. Na federação, na direção que estava o Zé, foi decidido nos últimos 2 anos, portanto, nesta época e na época anterior, criaram um fundo de 8 milhões, portanto 4 milhões para cada época, só para a Liga BPI, e basicamente para distribuir com critérios pelas equipas que lá participam. E sem esse dinheiro tu terias talvez 4, 5 equipas no máximo capazes de jogar a um nível minimamente decente e talvez 1, 2, 3 no máximo capazes de jogar a um nível europeu, com todo o impacto que isso depois teria na seleção. Portanto, onde é que eu queria ir? É, por um lado, eu acredito que a médio prazo o futebol feminino não acho que vá ter a força que o futebol masculino tem, não é isso, mas poderá seguramente, como nós já vemos nas grandes competições, ser um produto que enche bancadas, ser um produto que tem interesse mediático e um produto que traz mais pessoas. Acho que o grande desafio ainda está, e é um desafio imenso, no dia-a-dia, portanto, nos campeonatos, nós conseguimos tornar os campeonatos suficientemente interessantes para eles também atraírem pessoas. Para isso, a qualidade do jogo tem de continuar a melhorar, e eu acho que ela tem melhorado, o Zé falará disso se quiser muito melhor, mas não é só isso. Portanto, é preciso tudo o resto, todo o resto do ecossistema, os mídia, a televisão, as redes sociais, as próprias jogadoras serem estrelas e perceberem como é que isso deve fazer, os clubes jogarem ou em estádios próprios, como o Braga, por exemplo, ou ir jogando nos seus estádios principais, como, por exemplo, o Rio Ave está a fazer esta época, e desse conjunto dessas coisas todas. O Benfica fez também esta semana, não é? Desculpa? E o Benfica há de ter feito também esta semana. Nós estamos a gravar antes do Benfica de Twente da Liga dos Campeões. Em princípio, será-nos Mas, por exemplo, o Torriense não tem feito, para mim, com grande estranheza, com a sua equipa, levando a jogar, creio que esta semana passada jogou em Rio Maior, já fui ver um jogo ao Jamor, portanto, é tudo o contrário do que eu acho que se devia fazer. Mas pronto, para mim é preciso investir. Será que estamos disponíveis para investir o que é preciso e quanto é que seria preciso? Portanto, um tema para a conversa. E se acreditamos que o futebol feminino vai chegar algum dia perto do futebol masculino ou perto de qualquer coisa que seja muito relevante e consiga gerar as receitas necessárias para continuar o processo. Esta a primeira ronda. Depois, a seguir, eu gostaria de falar também do modelo competitivo da Liga BPI, porque acho que ainda é preciso retocá-lo, ainda é preciso intervir mais. Minha opinião, para discutirmos um bocadinho. António, deixa-me impor aqui a ordem, deixa-me impor a ordem alfabética, porque eu tenho pouca coisa para dizer sobre o tema, ou pelo menos menos do que o Zé considera de ter, e portanto vou despachar a minha intervenção rapidamente, para dizer 2 ou 3 coisinhas curtas. Uma delas é que acompanhei com algum interesse a saga do último Campeonato do Mundo, sempre
aborrecido porque não via jogar aqui com a Nazaré, porque me parece que estava a um nível muito superior às outras jogadoras, mas eu acho que estava com uma lesão na altura e, portanto, não tinha... Estás a dizer campeonato da Europa, campeonato Do este. mundo, campeonato do mundo, 23. da Nova Zelândia. O da Nova 23. Zelândia. Ok. E que depois... Ele também jogou pouco. Sim, pois é um problema que nós temos, ou que ela tem. E depois, coube-me, por questões estruturais na RTP, fazer os comentários de alguns dos jogos, só houve 2 jogos da Seleção Nacional neste último Campeonato da Europa, e pareceu-me ver ali alguns sinais de regressão. Achei que Portugal estava a jogar, estavas a falar em jogar mais, eu achei que estávamos a jogar menos do que no Campeonato do Mundo. Não sei se porque não sou e preparei-me para fazer os jogos, mas francamente achei que em termos de espetáculo não foi bom, em termos daquilo que foi a evolução, ou de ver uma evolução na Seleção Nacional, também não me pareceu ter visto. E eu acho que isso leva-me à segunda questão que eu tinha para dizer, é que todas essas coisas que tu enunciaste e que são verdadeiras não se criam por decreto, isto é, nós não podemos de repente criar o interesse popular pelo futebol feminino, ou decretar o interesse popular pelo futebol feminino. Tem que haver, acredito que sim, que as estruturas, Federação Portuguesa de Futebol à cabeça, têm que criar as condições para que as coisas possam melhorar, o espetáculo melhorar, criar entusiasmo junto do público e depois, então sim, pôr a rolar a tal bola de neve para que isto possa vir a ser uma realidade. Mas atenção, eu sou do tempo em que víamos a Seleção Nacional, somos os 3, em que víamos a Seleção Nacional masculina jogar às vezes com bancadas vazias, não é? Jogos marcados para o Estádio da Luz, para o Estádio das Antas, para os estádios de Alvalade, e aquilo não enchia. Às vezes nem meia casa estava. E hoje em dia, eu creio que não há um jogo da Seleção Nacional que não tenha lotação esgotada em Portugal. Portanto, eu acho que pode ser um erro nós olharmos para isto na perspectiva do agora vamos aqui decretar que as pessoas vão gostar do Campeonato Nacional de Futebol para mulheres, dos jogos da Seleção Nacional, e o outro erro, porque, por acaso, sem ser de todo especialista na matéria, dei comigo a pensar isso e até comentei convosco no nosso grupo do WhatsApp, quando foi o último debate presidencial do Benfica. E o Benfica é uma realidade à parte no futebol feminino em Portugal, portanto, é claramente a melhor equipa nacional, tem estado com frequência na Liga dos Campeões, está na Liga dos Campeões deste ano, o Sporting e o Sporting Clube Braga acabaram por não conseguir lá chegar, mas no último debate presidencial do Benfica, aquele que foi transmitido da BTV, houve uma das primeiras perguntas ali feitas aos 2 candidatos, na altura, o Rui Costa e o João Noronha Lopes, foi a propósito do projeto do futebol feminino do Benfica. Porquê? Porque o Benfica está, ou estará a um pequeno passo de poder ser competitivo no plano internacional, e neste momento não é. Nós estamos a gravar antes desse Benfica-Twente desta semana, há a expectativa do Benfica poder ganhar o jogo. Quem estiver a ver já saberá se ganhou ou não ganhou, nós neste momento ainda não sabemos, mas o Benfica perdeu as 2 primeiras jornadas da Champions, e portanto, fiquei com a noção ali, e tu falaste aí em valores de investimento, enfim, já avultados os alemães, que já são numa realidade superior à nossa, mas que podem parecer irrisórios em termos de futebol para nós. Fiquei ali com a noção de que aquilo que se discutia era menos um Richard Rios para a equipa masculina e o Benfica podia ser campeão da Europa com a sua equipa feminina. Portanto, e o Richard Rios, se calhar, neste momento não tem justificado assim tanto o investimento que nele foi feito. Agora, a questão que imediatamente me assaltou o pensamento foi esta. Mas de que é que serviria ao Benfica gastar 20 milhões numa equipa de futebol, uma equipa feminina de futebol, para eventualmente poder vir a lutar por ser competitiva no plano internacional e depois passar 90% do seu tempo a jogar contra as operadoras de caixa do Pingo Doce, ou que são as jogadoras das outras equipas do nosso campeonato, que eu creio que estará ainda muito
no plano amador. Não haverá assim tantas profissionais, e se calhar estou enganado, Estás abanar a cabeça. Estás enganado. Então tenho uma noção errada da coisa e admito Nós já damos bolas. que tenha uma noção errada da coisa. Mas a ideia que eu tenho é que, tirando, vamos lá, as 3 ou 4 equipas principais, que o futebol feminino em Portugal ainda estava num plano puramente amador. Mas corrijam-me então e digam-me que estou enganado e expliquem-me tudo. Bem, vamos lá primeiro posicionar-nos. E eu só aos 15 minutos. Aos 15, 26. Primeira questão é, o desporto feminino é extremamente importante, não só pelo direito ao desporto, e no caso concreto nosso é o futebol, mas também é importante para o futebol, para o desporto no geral. Não é só porque as mulheres fazem desporto e têm essa possibilidade, ou neste caso que as mulheres jogam em futebol ou tenham essa possibilidade. O Tadeia teve aqui 2 ou 3 frases que são para mim bem claras em relação àquilo que se pretende. Eu estava a ver a seleção, mas eu não via a Kika. Eu queria ver a Kika. Isso já é um ponto de interesse. Querer ver a Kika. É fantástico querer ver a Kika. Tem que se criar esses pontos de interesse. Pronto. Porque a Kika, de facto, tem um talento diferenciado. É uma jogadora diferenciada. E por isso ela joga no Barcelona neste momento, certo? Que é a melhor equipa do mundo de clube. Depois, quando nós dizemos, o Luís diz acreditar no futebol feminino ou não acreditar, portanto, só estes 2 grupos. Admito que haja um grupo neutro que não liga, também não liga muito ao desporto, seja no masculino ou no feminino, pronto. Mas é evidente que nós, pensando no futebol como um todo, conseguimos perceber que o futebol praticado por mulheres é fundamental para o futebol no seu todo, para o futebol masculino. Portanto, se quiserem, o futebol tem que ser um jogo para as pessoas, é um jogo para as famílias. Quando vocês falaram, e o António falou, na seleção e nos estádios, o nós termos a seleção, o que é que significa? Significa que as famílias vão aos estádios. E por isso é que o ambiente nas seleções é diferente. O jogo no feminino ajuda muito a isso. Ajuda a um interesse. E eu já nem vou dizer que as mães do futuro, tendo uma sensibilidade para o desporto, vão ajudar os seus filhos a terem uma prática desportiva. Sem dúvida. Pronto. E isso é fundamental. E é fundamental para todos. Portanto, quando se vê o jogo e diz assim, o jogo é diferente. Eu digo, sim, mas o jogo é sempre diferente. Mas o jogo da 3ª divisão é igual ao jogo da 1ª divisão masculina? Não é. O jogo é diferente. Portanto, e o dos miúdos também não é igual ao dos... Exatamente. Portanto, as diferenças, a questão das diferenças, não é por serem homens ou mulheres, é porque se joga em intensidades diferentes, porque tem algumas características diferentes. Sem dúvida que sim. Sem dúvida que sim. Mas isso não há que assumir claramente, porque o jogo entre homens também é diferente, consoante o nível a que se está. Portanto, e consoante o campeonato. A Premier League não há de certeza ser igual ao campeonato português. São 2 coisas diferentes. No entanto, é o mesmo jogo. Mas tem intensidades diferentes, tem características diferentes. Portanto, esta questão é muito importante para a sociedade que as mulheres estejam no desporto. Porque, ao mesmo tempo, o que fez a Federação, eu não vou falar no meu tempo ou no tempo de outros, não interessa. Interessa aqui é o global. Nós, se queremos ter raparigas a praticarem desporto, temos que criar condições na base. E na base é no ensino básico. Porque se nós não desenvolvermos toda a motricidade infantil, ou seja, se os skills não forem desenvolvidos a partir dessa idade, não é dar uma bola a uma rapariga aos 10 ou aos 12 anos e dizer tu agora jogas futebol. É evidente que ela não vai jogar futebol. Mas não vai uma rapariga como não vai um rapaz. Portanto, é preciso começar na base e não é para jogar em futebol. Não é para jogar em futebol. É para se poderem relacionar com uma bola. Porque até podem jogar outra coisa. E, portanto, vão desenvolvendo os seus skills. E se nós tivermos esse trabalho de base que os outros países tiveram muito antes de nós, e, portanto, nós partimos atrasados na nossa base de recrutamento, digamos, para o jogo, e esse trabalho é um programa de desenvolvimento que a Federação tem, que começou por ser o Super Quinas, não é? Portanto, que é importante para nós daqui a 10 anos. Temos provavelmente equipas de sub-15, sub-16, sub-17, com muito mais gente,
com uma base de recrutamento muito superior, e isso vai ser, de facto, fundamental. Agora, reparem, mudando a agulha, para não ser muito longo, em relação à questão da competição. Até podemos fazer uma segunda ronda a seguir. Pronto, então deixa-me só rapidamente concluir. Então, não vou à questão da competição. O António falou na questão da competição. Eu não falo agora sobre a questão da competição. Eu falei na questão da... Deixa-me só dizer-te, porque foi mesmo uma frase que me faltou no final daquela questão das grandes diferenças que poderíamos criar nesse caso. Porque eu acho que o crescimento, lá está, tem que ser global. Não pode ser um investimento numa equipa, tem que ser um investimento na competição para que a competição melhor. Estamos 100% de acordo. Eu, na altura, disse, se tu jogares a um nível de intensidade muito baixo, podes ter as melhores jogadoras. Em termos futuros, tu não vais conseguir chegar a um patamar mais elevado. Portanto, mas isso é uma outra questão, fica para a segunda parte. Só para concluir esta primeira parte, é dizer o seguinte: as seleções e os clubes são coisas diferentes, são patamares diferentes, e nós precisamos de perceber que o apoio aos clubes não é só para a seleção, é para tudo aquilo que eu disse anteriormente, mas é fundamental nós termos este suporte. E o suporte passa por muita coisa. Por exemplo, quando se diz investir, mas, por exemplo, investir em infraestruturas. Investir em infraestruturas é decisivo. Acho que já aqui falámos há uns programas atrás, por exemplo, em alguns estádios, aumentar o número de balneários. Por exemplo, é uma questão importante, porque se nós queremos, por exemplo, ter equipas técnicas mistas, podemos ter balneários mistos, mas é preciso ter mulheres dentro das estruturas técnicas, porque a entrada no balneário, por exemplo, é diferente. Portanto, as infraestruturas, isto é um pequeno exemplo, mas as infraestruturas são decisivas para nós melhorarmos a nossa qualidade. E é preciso... Como é que se faz, desculpa lá, Zé, como é que se faz com as equipas de arbitragem mistas que já existem? Devem entrar, eu acho que entram uns primeiro e outros depois. Mas podem-se fazer, mas deviam-se ter 2 balneários e depois tem uma sala comum. Isso depende depois do layout que se desenvolva. Quer dizer, quando se vai fazer uma obra, tem que se pensar em tudo. Por isso é que se deve falar. Isto é a mesma coisa que... Eu costumo sempre dizer isto, e quando estou a trabalhar em clubes, ou mesmo na federação, mas na federação não era propriamente a minha área, mas em clubes, por exemplo, quando nós fazemos o levantamento do material que é necessário para a época, a primeira pessoa que temos que falar é com o técnico de equipamentos. É perceber quantas camisolas nós gastamos, quantos calções, quantas meias, quanto é que precisamos. Percebes qual é o material? Para ter uma ideia. Aqui é a mesma coisa, é perguntar quais são as necessidades. Como é que vocês fazem? Como é que não fazem? Para nós melhorarmos. E isto nem sequer estou a falar na qualidade dos relevados ou dos sintéticos, etc. Porque o Luís sabe, porque o Luís sempre foi alguém que procurou ajudar muito e gosta, ele já disse isto aqui abertamente, do futebol feminino. Nós tínhamos equipas na primeira Liga Portuguesa que treinavam em meio campo. Ora, nós não podemos desenvolver o futebol com equipas a treinar em meio campo. Temos que lhes criar condições para criarem um campo inteiro. Havia equipas que treinavam em meio campo e no outro meio campo estavam tipo os sub-19 masculinos. Exatamente. E depois não podemos ter as raparigas, o rapaz é a mesma coisa, mas naquelas idades, porque elas são raparigas, ficam para o último turno, e o último turno é às 10 da noite no inverno. Não pode acontecer isto. Portanto, assim não vamos desenvolver nada. Portanto, o que a Federação fez, e eu entendo muito bem, foi criar condições para que isso possa se desenvolver. Agora, não é da noite para o dia. Deixa-me se calhar pegar aí, Zé, e para não deixar passar a questão do António. Portanto, nos 4 milhões que se investiram por época, eles obedecem, que a Federação decidiu investir por época, eles obedecem a diversos critérios. Há uma parte que é... tu recebes de acordo com a tua performance desportiva, se fores primeiro, segundo, terceiro, quarto, por aí fora, mas depois há uma parte fundamental que está indexada ao número de contratos profissionais. Portanto, se tu tiveres metade do teu plantel, mais de metade do teu plantel com contrato profissional, então tu vais receber mais dinheiro. Se tiveres menos, paciência, recebes menos. E, portanto, na outra época, eu agora já não sei estes valores, mas na época passada, portanto, na época de 24-25, o número de profissionais na primeira divisão ultrapassava as 80%. Portanto, em 12 equipas. Uma das razões para se diminuir para 10 também foi, e o incentivo foi achar que essa percentagem de profissionais iria à partida fatalmente aumentar. E, portanto, havendo mais profissionais, isso também contribui, obviamente, para haver
um maior equilíbrio. E felizmente é isso que temos visto na edição deste ano. Evidentemente o Benfica continua um bocadinho melhor que os outros, provavelmente se calhar vai ganhar, mas é o que é. Mas daí para baixo tu vês coisas extraordinárias. O Braga, semana passada, entrou no jogo em Vila do Conde em último e saiu em terceiro. E isso pronto, só isso já diz muita coisa. Este fim de semana empatou com o Sporting, mas se tivesse vencido estava em segundo. Assim passou, creio que para quarto ou quinto. Portanto, a competitividade tem sido enorme, até eu já estava à espera que fosse, mas confesso que não estava à espera que fosse tanto. Portanto, pegando aqui, eu sempre dei o exemplo na Federação. Para mim isto é um bocadinho como ter dois restaurantes. Tens um restaurante que serve determinado tipo de comida e depois tu estás a abrir um restaurante ao lado, que é mais pequeno, mas sobretudo que é diferente, e onde tu vais captar uma clientela diferente. Para mim o futebol feminino, além de todas as componentes sociais e outras que o Zé falou, do ponto de vista do desenvolvimento do futebol, para mim é isto. Porque não queres que toda a gente vá só ao teu restaurante, porque no outro dia falámos nisto no programa anterior, é mais inteligente tu diversificares a tua atividade. E eu acho que nós nos encontramos na final da Champions, em Alvalade, no fim do jogo. Quem é que estava lá? Quem é que estava lá nessa final? Estavam muitas mulheres, para começar. Talvez a maioria fossem mulheres, portanto, entre o Barcelona e o Arsenal. E pessoas com um comportamento muito diferente das que estamos habituados a ver nos jogos de homens. Não havia claques, por exemplo, não havia nada disso. Ou havia umas claques, mas eram um bocadinho diferentes. E, portanto, eu olhava para aquele estádio e eu dizia, é isto, é um outro restaurante. Portanto, abrimos um restaurante ao lado e as pessoas estão a começar a vir, vieram de avião, 50 mil pessoas, 50 mil se calhar não eram portugueses, mas se calhar 40 mil, vieram para Lisboa a ver um jogo, por acaso foi bom, entre o Barcelona e o Arsenal, duas grandes equipas. Portanto, eu acho que o futebol feminino, a este nível, ele está a fazer o seu caminho. Só para dizer qualquer coisa sobre a Liga Portuguesa e o formato, antes de vos devolver outra vez. Nós estamos com 10, porque 12 era melhor dividir o dinheiro por 10 do que por 12. Isso foi uma das razões. E, portanto, isso faria melhorar cada equipa e subir a competitividade. E, por outro lado, eu acho que esse não é o formato para mim. Agora já não mando nada e não decido nada. Mas, para mim, esse não seria o formato ainda. Eu acho que o formato devia ser com 8. E depois, portanto, fazer 2 voltas, um campeonato a 8. E depois dividir os 4 melhores para cima e os 4 menos bons para baixo. E se nós pensarmos que temos 3 lugares na UEFA, aqueles 4 ia ser uma loucura até ao fim, porque estaria o lugar de campeão e os outros em discussão. E cá em baixo, como tens um lugar de descida e 2 para play-off, também iria ser uma loucura entre os 4 de baixo. E, portanto, nós teríamos muito mais o dobro dos jogos entre os melhores e teríamos mega, hiper, super interesse na competição e apenas mais 2 jogos por época das equipas. Embora eu acredite que a primeira divisão obviamente é muito importante e é fundamental, embora eu acredite que e por isso é que também se fez uma 4ª divisão, que nos próximos anos tão ou mais importante do que isso será a 2ª divisão e a 3ª divisão. Como é que se consegue ajudar essas equipas, onde estão, por exemplo, as equipas B, como é que se consegue ajudar essas equipas também, porque há um fosso enorme entre o dinheiro que recebes na BPI e na 2ª divisão, e tem que se olhar para isso também, porque se não se olhar para isso, de repente tu estás na 1ª divisão, cais e a tua tendência é fechar o projeto, porque aquilo é deprimente. Por exemplo, o Estoril este ano está a passar por uma fase horrível e o ano passado era uma equipa que poderia ter ficado na Liga BP. Portanto, é preciso ter atenção, lá está, uma atenção muito fina a estes casos para não perdermos clubes e sítios onde as jogadoras jogarem. Não sei, Zé, António, para fechar. Esse é exatamente o motivo porque eu não defendo o quadro a 8, porque a 8, podendo descer 3, é uma percentagem muito elevada. Portanto, eu defendo pelo menos o quadro a 10, não só pela distribuição. Ou 8, defendo uma e outra no play-off. Não, uma já 10. Mas a 10, uma 10 direta. Uma 10 direta. Eu penso que 10 é um número equilibrado, porque é assim, nós para desenvolvermos uma competição, ela também precisa de ser jogada. E, portanto, se nós tivermos um número de jogos reduzidos, muito reduzido, ou seja, se tivéssemos... Tinhas mais 2, Zé. Tinhas mais 2 por equipe.
tens este, mas sabes bem que eu sempre defendi e defendo e continuo a defender que devemos ter fases finais e playoffs, porque a diferença ainda é grande em Portugal e, portanto, as melhores equipas devem fazer mais jogos entre elas. Queremos, de facto, ter o maior peso na Europa, porque é importante termos esse peso na Europa. Portanto, isto era uma questão estratégica, não quer dizer que depois, na decisão daqui a 5 ou 6 ou 10 anos fosse a mesma, mas nesta altura sim, porque temos que ter esse impacto, porque está tudo a nascer. As competições femininas estão a nascer agora, portanto, são muito recentes e nós precisávamos de cimentar essa posição. Mas, em simultâneo, volto a referir, as competições profissionais são definidas por decreto, pelo governo, não é? E, portanto, competições profissionais, nós já temos a primeira e a segunda liga masculina. Não há mais nenhuma competição profissional em Portugal de nenhuma outra modalidade. Portanto, não me preocupa que a competição feminina seja profissional. Preocupa-me que a competição feminina tenha requisitos para poder, mais tarde, vir a ser uma competição profissional. E que tenha pessoas profissionais a... Exatamente. É diferente, é uma nuance. Exatamente. Que as estruturas possam, de facto, ter essa capacidade para, mais tarde, vir a ser uma competição profissional. Em simultâneo, acho que nós só conseguimos crescer, porque há pouco, quando se falou do nível de equipas, o Benfica jogar com algumas equipas europeias de alguns países que têm seleções fortes, o que se está a passar no feminino é exatamente o mesmo que se passa no masculino. Hoje, as equipas mais poderosas da Inglaterra vão à Escandinávia e vão buscar as melhores jogadoras da Escandinávia. E, portanto, as equipas da Escandinávia já não têm as melhores jogadoras de cada um dos seus países, seja da Suécia, da Noruega, etc., a jogarem nos seus campeonatos domésticos. Têm a jogar em Inglaterra ou a jogar na Alemanha. Portanto, se tiverem, são as mais novas, 18, 19 anos. Exatamente. E, portanto, ou então estão a jogar em Espanha, portanto, o Barcelona, o Real, as grandes equipas espanholas, já como vêm a fazer a Portugal. E, portanto, o caminho vai ser muito idêntico ao que se passa no masculino, ou seja, as maiores equipas vão buscar as melhores jogadoras. Portanto, nós temos que nunca desistir de apostar fortemente na formação. Mas para termos formação é preciso que haja gosto pelo jogo. E para haver gosto pelo jogo tem que se começar com a relação com a bola. Não é a relação de jogar futebol, eu volto a frisar. É poder brincar com uma bola desde pequeno. E não termos algumas limitações culturais, não posso chamar limitações, mas condicionantes culturais, em que as meninas não podem brincar com a bola, porque isso é uma brincadeira do rapaz, etc. Não. É dar a possibilidade, depois de elas escolherem. Porque depois, eu vou-vos dar-te este exemplo, o Luís pensa que está a par disto. Quando este projeto arrancou, eu acompanhei inicialmente, eu não era um membro da direção com responsabilidade nesta área, mas como diretor técnico nacional tinha essa responsabilidade de poder acompanhar o projeto. E numa escola, em simultâneo, havia uma aula de dança, com uma professora de dança, e em simultâneo estava uma aula de desenvolvimento motor, portanto, deste nosso programa. Acredita que nós tínhamos muito mais raparigas na nossa aula do que eles tinham na aula de dança. Mas por ser novidade, eventualmente? Não é por ser novidade. É porque o professor também é importante, como é evidente, a forma como ele transmite. A diversidade do que faziam naquela aula era fantástico para as miúdas. E havia uma das raparigas, aliás, há uma peça feita pela Federação, e penso que está publicada no 11, até com o professor Carlos Neto. Todo esse projeto nasceu com o professor Carlos Neto, porque estamos a falar de motricidade infantil, e aí estamos a falar de um dos maiores especialistas mundiais nesta área, e foi assim que nós sempre tentámos trabalhar, é trazer as melhores pessoas para trabalharem nas diversas áreas. E a rapariga dizia que eu adoro correr. Portanto, provavelmente aquela miúda iria um dia praticar atletismo. Tudo bem, não é esse o problema. A questão é trazê-las para a prática desportiva, para poderem ter essa possibilidade e não serem limitadas logo inicialmente. Porque esse gosto vai se desenvolvendo e depois diz-me assim, eu não vou ser desportista, eu vou fazer outra coisa. Ok, mas vou ter esse gosto. Eu vou ser mãe no futuro. Eu vou ajudar os meus filhos. Isto é que é importante. Portanto, isto é toda uma questão cultural que vai demorar anos, mas este é o trabalho fundamental se nós queremos ter mais tarde ligas com maior capacidade. Agora, isto não se vê. Isto não dá medalhas. E, portanto, há muita gente que quer a medalha já. E, portanto, como quer a medalha já, diz assim, não, eu vou querer ser campeão europeu. Eu disse isso uma vez a um dirigente de um grande clube português, estamos a falar do Benfica, e foi do Benfica, e eu disse,
o sonho dele era ser campeão europeu. Eu disse, podes sonhar, mas se não melhorarmos a competição interna, tu nunca terás oposição para fazer crescer a tua equipa. Portanto, tu ganhas. Zé, e não é só para fazer crescer, é também porque é um desperdício, não é? Quer dizer, então tu imagina, numa competição de um nível baixo, teres os melhores jogadores do mundo e eles passam a grande parte do ano aborrecidos Não tens de bordo. motivação. Sim. E perdem motivação. Eu dou-lhes sempre o mesmo exemplo, e como dava aos pais, muitas vezes, dizer, vocês numa aula de matemática, há um miúdo que resolve a equação de segundo grau rapidamente. E os outros ficam lá os 50 minutos. Isto acontece uma vez. À segunda vez ele já fica chateado, está a resolver outra equação e os outros não resolvem, ele está ali. Ele precisa de subir de patamar. Não pode estar naquele lado. No desporto é igual. Tu vais desmotivando. E, portanto, depois já não resolves a equação em 10 minutos. Vais resolver a equação em 15. Já estás à vontade, vais fazer sempre melhor que os outros. Portanto, tu precisas de uma oposição que seja ao teu nível. Deixa-me só fazer um comentário atrever-me aqui um comentário técnico, depois do António poder falar. Um dos problemas, acho eu, que nós tínhamos na seleção feminina de bolas paradas, cantos e outros posicionamentos defensivos, é que se tu pensasses, aquelas jogadoras, que eram basicamente do Benfica e do Sporting, elas durante a época, elas tinham quantos cantos contra elas? Se calhar nenhum. Quase nenhum, quando jogavas com a Albergaria, com essas equipas. Elas jogavam sempre subidas no meio campo, que era totalmente diferente do que era necessário quando tu jogavas com as Suécias, com os Estados Unidos, com não sei o quê. Portanto, é apenas um pequeno exemplo mais técnico de um bocadinho do que o Zé está a dizer. Portanto, nós precisamos, se houver muito mais competição, nós vamos melhorar, as jogadoras vão ser sujeitas a uma pressão completamente diferente, como estão a ser sujeitas agora, e isso é ótimo. Zé, António, queres acabar? Não, acho que é muito por aí, de facto. E volto à minha ideia inicial, dizer que isso são coisas que obviamente não podem ser impostas por decreto, nem que as pessoas gostem de ver, nem que as coisas cresçam, mas têm que ser dadas condições para que as coisas possam crescer. E depois isto é como plantar uma coisa qualquer, não é? Mete-se na terra, aduba-se, rega-se e espera-se que cresça e que venha sol. Porque senão não há maneira. Ias a dizer, Luís? Ia a dizer que estava a ouvir falar e a ouvir falar o Zé, eu estou 300% de acordo, mas é fazer apelo a um lado, vou dizer chinês, que nós não temos em Portugal, infelizmente, que é fazer uma coisa que nós sabemos que só vai dar resultados daí a 15 anos ou 10 anos. Porque quando nós olhamos para aquelas miúdas e miúdos, elas tinham 3, 4, 5, 6 anos e tu pensas, aos 16, mas aos 16 ainda não está na seleção A. Imagina que algum deles vai chegar à seleção A ou que vai chegar aos séniores. Mas tu tens que fazer, porque se tu não fizeres isto, se não acreditares nisto, sabendo que obviamente não és tu que vais escolher o resultado disso, porque daqui a 15 anos estão lá outras pessoas, ainda bem, mas tu tens que lançar a semente à terra, como tu estavas a dizer. E é preciso acreditar muito nisto e fazer. E em Portugal, infelizmente, nós não é só no futebol, é em tudo. Temos pouca capacidade de pensar a 15 anos e pensar que os outros é que vão recolher esse louro, mas, enquanto sociedade tem que ser assim, senão não temos hipótese. Luís, e mais, as coisas são evolutivas. Nós pensamos num determinado modelo ou num determinado programa, ajudamos a definir e iniciar o seu desenvolvimento, mas depois ele vai ter que ser remodelado e nós não temos que nos sentir. Nós não temos que nos sentir que alguém está contra nós ou que não. As coisas são assim, as realidades vão evoluindo e as coisas têm que evoluir. Agora, é preciso pensar um bocadinho mais à frente. Querer formar uma equipa e a pensar que se forma a equipa e que no ano seguinte se está a jogar taco a taco com o Barcelona, isso não é possível. Isso não existe. Isso não existe. Hoje a Liga Inglesa, reparem, hoje a Liga Inglesa feminina, que já tem os maiores clubes, aliás, não houve nenhuma necessidade da UEFA criar grande pressão sobre obrigações, não é? Porquê? Porque toda a gente percebeu a importância que as equipas femininas tinham para os próprios clubes. E o dano que causaria não ter. Sabes, também. Por exemplo, o Liverpool, que fez um centro de treino novo, foi recomprar o antigo centro de treino para a equipa feminina. É interessante.
Então, eles Tens tinham que dizer vendido. quem és, é porque a net hoje não está boa e a culpa é minha, porque as pessoas não sabem, isto é feito a partir da... Eu sou a base, vamos lá, e eu estou fora, e portanto aqui a net no hotel onde eu estou, em Dublin, não está Vamos embora, vamos fantástico. acelerar. Mas não se percebeu bem qual era o clube que estavas a falar, que recomprou. Agora falo do Liverpool. Liverpool. O Liverpool fez um novo centro de treino onde tem a equipa A e a equipa de sub-21 e recomprou o espaço do antigo centro de treino para a equipa feminina, que não tinha espaço naquele centro. Porquê? Para lhe dar condições para... Mas se tu fores ver, os grandes clubes perceberam a importância que têm para a sua implementação, para o trabalho que têm que fazer junto da sociedade, tudo, terem o futebol feminino, não é? O futebol é global, pronto. E isso é fundamental todos nós percebermos. E em Portugal é exatamente o mesmo. E nós temos o exemplo mais recente que nós temos é o exemplo do Futebol Clube do Porto. Mal fez o primeiro jogo no seu estádio, bateu o recorde de assistência. Teve mais de 30 mil pessoas a verem o primeiro jogo e era uma equipa que ia iniciar o seu processo, terceira divisão e agora na segunda divisão. Portanto, há uma grande importância para os clubes, para todos nós, que isto possa acontecer. Agora, é evidente, temos que ser ponderados e equilibrados e perceber que se não trabalharmos na base, evidentemente que não vamos conseguir ser competitivos na Europa se não conseguimos criar valor internamente. Temos que criar valor internamente, porque os maiores clubes vêm buscar as melhores jogadoras, seja a Portugal, seja à Escandinávia, que nós sabemos a força que o futebol feminino na Escandinávia tem há muitos anos, porque têm mais capacidade financeira do que nós temos. Deixa-me colocar-vos uma questão para pôr, da minha parte, pelo menos, o ponto final neste tema, mas que é uma coisa que me causa alguma curiosidade. Eu sou leitor ávido da imprensa inglesa. Todos os dias há, pelo menos, 3, 4 jornais ingleses que não me escapam. E uma das coisas que eu tenho reparado é o crescimento, mas exponencial, do espaço que, de facto, a Premier League de futebol feminino tem tanto no Times, como no Guardian, como no Telegraph, como, enfim... Fazem crónicas de jogo com a extensão com que fazem as crónicas de jogo da Premier League dos homens, sendo que, por acaso, e confesso também não fui ver, mas acredito que os tais de espectadores sejam, e mesmo das transmissões, as audiências sejam muito mais baixas. Em Portugal nós não temos nada disso. Inclusive, vamos ter a Liga dos Campeões e vem uma notícia pequenina no cantinho das páginas do fundo dos jornais. E eu aqui, atenção, não estou, e é bom que se perceba, a criticar os jornais, porque os jornais, enfim, os critérios que eles... Não estou a criticar, mas também não estou a defender, atenção. Não estou sequer a entrar por aí, porque senão a gente não saía desta discussão. Mas fico curioso com isso e com as razões que levam, por exemplo, a que a atenção dedicada ao tema em Inglaterra seja tão maior em comparação com a atenção dedicada ao tema em Portugal. É uma questão política, é uma questão económica, é uma questão de decência, vamos lá, de equiparação. Eu acho que é tudo. Acho que é isso. E deixe-me só, último parênteses. Os jogos da Liga dos Campeões este ano estão a ser transmitidos na RTP. Na RTP. Não sei quais são as audiências, mas tu, Luís... Não são más, ou não são as do futebol masculino, mas não têm sido más. Não tem sido uma má experiência para a RTP. Em relação à pergunta que estava a fazer de Inglaterra, é tudo isso. Este ano, os 2 jogos com maior audiência em Inglaterra são da seleção feminina, portanto, o que é extraordinário. Não nos podemos esquecer não nos podemos esquecer que elas ganham, e, portanto, isso é um fator muito importante. Portanto, conquistam grandes competições. Depois têm figuras também. E já tiveram um programa de recrutamento que foi feito há 6, 7 anos. Enorme, gigante. Uma coisa gigante. Que trouxe muita gente, lá está, que o Zé estava a dizer, das escolas. Portanto, as miúdas, elas próprias são as principais embaixadoras do jogo e da atenção. Portanto, é uma mistura de decência, de resultados
imagino eu, não estou tão por dentro disso, mas imagino eu que também haja retorno publicitário, portanto, marcas a ligar-se quer às jogadoras, quer aos clubes, quer à seleção feminina, e portanto isso também poder de alguma maneira estar a chegar aos jornais e aos meios de comunicação, mas portanto é uma mistura disto tudo, evidentemente no mercado que é muito maior do que o nosso, onde há muito mais gente e muito mais gente para tudo. Mas quando tu vais ver depois a assistência nos jogos da Liga, eles têm problemas. À dimensão do país deles, eles não estão muito melhor do que nós estamos. E isso é um problema. Como eu dizia no início, tu passares dos grandes eventos onde as coisas já funcionam muito bem, finais de Champions, europeus, mundiais, para o dia-a-dia em que tu tens de competir ao sábado e ao domingo pela atenção das pessoas que gostam de futebol, e a atenção das pessoas que gostam de futebol ainda está muito no masculino. Portanto, quando há essa competição, o feminino sofre imenso. E, portanto, é preciso encontrar maneiras de conseguir furar isto. Eu diria que além de todos esses dados em relação a Portugal, fazendo esse comparativo, há também uma questão cultural. Claramente, o desporto feminino sempre esteve muito mais envolvido em Inglaterra do que está em Portugal. Portanto, nós temos vindo a recuperar, obviamente, mas nós temos pontualmente jogadoras em diversas modalidades. Estou-me a lembrar da Tisha, por exemplo, no basquetebol, mas depois internamente não temos essa dimensão. Portanto, temos que ir jogar para outras competições, estar fora. Agora, por exemplo, no futebol, aqui que vai ter outro tipo de dimensão, se não tiver mais lesões e se conseguires aguentar-se, jogar em posições, estamos a falar, ela está a jogar com as duas melhores jogadoras do mundo dos últimos anos, não é? Portanto, consideradas. Portanto, não é uma coisa fácil. Na mesma posição. Na mesma posição. Portanto, mas tem essa capacidade. Mas isto é o valor individual dessas jogadoras. Portanto, em termos coletivos, é evidente que vamos ter que trabalhar muito. Mas o que o Luís estava a dizer, eu concordo. Eu aqui há uns anos, há 2, 3 anos, quando vi... Quando começaram a taça entre a Conmebol e a UEFA, os campeões da Europa e da América do Sul, eu fui a Wembley ver o Inglaterra-Brasil. E o Wembley estava cheio. Estavam 90 e não sei quantos mil. Estava cheinho, não cabia ninguém. Foi uma festa fantástica, além de ter sido um bom jogo. Portanto, isto para as seleções consegue-se fazer, porque há um sentimento nacional também. Ainda não conseguem fazer para os clubes. O que o Luís está a dizer, eu subscrevo na íntegra. Tem muita dificuldade, porque a oferta também é muito grande. E em Inglaterra, eles conseguem ter aquele horário em que não há jogos televisionados. Está a ser posto em causa agora. Pois, mas depois tem o masculino e o feminino em simultâneo. Ou seja, tu não tens um jogo televisionado, mas depois tens o masculino e o feminino em simultâneo. E isso, evidentemente, que não ajuda. Eu penso que a carga de jogos é muito grande, obviamente que sim. Vai ser difícil fazer calendários, mas no futuro provavelmente vai haver 2 dias diferentes para jogos. As competições europeias criam ali alguma dificuldade, mas ter a maior parte dos jogos masculinos, calcula no sábado, a maior parte dos jogos masculinos no domingo, ou com horários diferenciados, ou com manhã e tarde, porque pode-se jogar de manhã, não tem que se jogar à tarde. Em termos de produto de televisão não é tão interessante, e provavelmente vão ter um jogo do dia noutro horário, mas eles vão arranjar aqui uma solução a esse nível, porque têm que desencontrar. Porque é evidente que o futebol masculino tem muito mais impacto, muito mais peso, muito mais gente, e nós queremos salvaguardar o futebol feminino neste crescimento, e o que eu acho que é interessante, até pode ser... Pode haver soluções que sejam diferenciadas. Agora, a mim interessa muito mais Portugal. E nós, em Portugal, acho que é decisivo apostarmos em infraestruturas, melhorarmos as infraestruturas, porque esse é o maior problema que nós temos no masculino, calcula no feminino. E o segundo maior problema no feminino, e se calhar fechava com isso, e tu tocaste nisso, nas miúdas que treinam às 10, é dentro dos próprios clubes, e não estou a criticar ninguém, as coisas são mesmo assim, e já estamos melhor do que estávamos, dentro dos próprios clubes, nas estruturas todas, comunicação, marketing, a atenção que é dada ao próprio feminino é totalmente diferente do masculino. E eu acho que uma parte disso, eu vou só gastar aqui 1 minuto,
O Zé deve-se lembrar de uma reunião que nós tivemos com umas pessoas da UEFA que foram à Federação e que às tantas eles nos perguntaram onde é que estava o nosso departamento feminino. E nós dissemos, não há departamento feminino. Portanto, há uma pessoa na direção, que era a Mónica, mas depois toda a estrutura da Federação responde às várias coisas. O que responde ao feminino, os eventos, as competições, é o que responde aos jovens. E depois eu disse-lhe na altura, o feminino está na cabeça do Presidente, está no tempo que o Presidente dedica, está no tempo que eu dedico e no tempo que o Zé dedica, quando diretor técnico. Portanto, para nós o feminino faz parte de nós. Não é um departamento, não é uma gaveta que está ao fundo de um corredor e que de vez em quando chateia para pedir mais coisas. E nos clubes não é isso que tu sentes. Não sentes que o Presidente, seja qual for o clube, talvez com uma exceção na primeira divisão, não vou dizer o nome, mas de um clube, não é dos grandes, tu não sentes que o Presidente acorde de manhã, eu normalmente uso esta expressão, e pelo menos naquelas 2 horas, enquanto está a preparar-se a ver os jornais e a sair para o trabalho no clube, ele pensa 2 minutos no feminino. Pronto, eu nunca senti isso. Pronto, estive na Federação há tantos anos, nunca senti que o Zé pode ter sentido uma coisa diferente, falava-se cá com outras pessoas, mas eu nunca senti que aquilo fosse, olha, hoje o meu tema é o feminino. E isso não era verdade com o Presidente da Federação, e não era verdade para mim, e não era verdade para o Zé, e com outras pessoas da Federação. Portanto, muita da nossa vida e muito do nosso tempo foi a investir no feminino, porque precisava mais que o resto. Tu não precisas de investir muito na formação masculina, toda a gente sabe o que é, precisas dar condições, precisas recrutar os melhores treinadores, ok, tudo bem, mas não precisas de inventar a roda porque está inventado. No feminino tu tens que fazer tudo. E, portanto, ou te envolves a um nível altíssimo e vem de cima para baixo, ou então não vai acontecer ou vai acontecer devagar. Mas eu não queria acabar com uma nota de pessimismo. Mas uma nota positiva. Os clubes, eu acho que ninguém seguiu esta prática da Federação, mas é evidente que nós temos que melhorar o nível das nossas treinadoras. Ou seja, nós temos que ter treinadoras cada vez de melhor nível. A Federação começou a trabalhar em conjunto com a estrutura masculina e feminina. Os treinadores do masculino iam assessorar as treinadoras femininas nos estágios, porque os estágios da FIFA, a janela FIFA feminina é diferenciada da janela FIFA masculina, não é no mesmo tempo, e elas vinham à janela FIFA masculina serem assistentes dos treinadores, dos nossos treinadores. Ou seja, porque tem que haver partilha de conhecimento, e eu já disse isto em alguns clubes, eles precisam de melhorar a sua qualidade, porque não é... Repara, os treinadores e toda a estrutura é fundamental se querem fazer crescer, do ponto de vista técnico, obviamente. Havia outros exemplos, sei lá, o fisiologista da Federação, com muita experiência no masculino, portanto, a pessoa que estava na seleção A, quando nos apurámos para o Mundial, ele dedicou uma parte muito importante do seu tempo a passar esse conhecimento, desde logo o que é tu adaptaste a fuso horários, porque nós não pensamos, mas o feminino não tem experiência de fases finais. Quando tu pensas nestas coisas simples, aquelas pessoas não tinham experiência de fases finais, muito menos no outro lado do mundo. E, portanto, tem que haver essa interligação entre os vários departamentos, neste caso uma federação, mas dos clubes é igual, para que o feminino, que não tem os recursos humanos, nem pouco mais ou menos, não estou a dizer que não tem qualidade, mas tem pessoas diferentes e com experiência diferente, possa beneficiar daquilo que o masculino já tem há muitos anos e onde as coisas já estão adquiridas e já são normais. Gavetas diferentes, prateleiras diferentes, isso não vai levar a nada bom. Bom, e fechávamos aqui... dizer uma coisa. Força, Vocês António. têm todos muita razão, mas enquanto as pessoas não quiserem saber do tema, ele não vai ser assim. É verdade, nós temos que saber do tema. E daí a minha questão acerca dos jornais e daquilo que é a atenção que é dedicada pelos média. E eu aqui parto sempre do princípio que se os média não dedicam atenção ao tema é porque não têm público para o fazer. Infelizmente estamos nessa lógica em que a lógica da audiência cada vez manda mais naquilo que é assunto. E eu aí volto a dizer sempre aquilo que eu sempre disse, é que quando eu comecei nisto do jornalismo, foi mais ou menos quando o Luís começou, os jornalistas preocupavam-se com o jornalismo e os diretores e os administradores preocupavam-se com vendas e audiências. Hoje em dia os jornalistas já se preocupam com vendas e audiências e os diretores e os administradores ainda não se estão a preocupar com o jornalismo, de maneira que a audiência e o interesse das pessoas é o que manda.
e como a audiência entre essas pessoas é o que manda, nós podemos ter umas infraestruturas do Camandro, podemos ter presidentes que acordam a pensar na equipa de futebol feminino, e eu espero que as esposas dos presidentes não fiquem tristes com isso, se isso um dia vier a acontecer, só para deixar uma nota de humor, pronto, na coisa. Mas enquanto não tivermos público para o tema, O não vai público ser. vem depois. O público vem depois de tu trabalhares. É sempre assim. Primeiro tens Isso é de um bocadinho trabalhar. a questão do ovo e da galinha, não é? Não, isso É. é evidente. Primeiro tens que Não trabalhar tens e tens de criar público, não condições. tens público para a primeira liga profissional masculina. Não, mas Agora, espera aí, Zé, eu tive o cuidado de destrinçar as coisas. Não estamos a falar de público nos estádios só. Estamos a falar de público que discute o tema por aí, quer dizer, e infelizmente aquilo que nós temos neste momento é que joga a seleção e ninguém sabe, ninguém liga, ninguém se importa. Há a Liga dos Campeões e não é tema. E anda toda a gente a falar, e se calhar aqui, salto já para o tema a seguir, do que é que estava escrito no relatório do árbitro que disse o diretor-geral, e se era penalti porque a bola bateu no abdômen ou não era penalti porque a bola não bateu no abdômen. mas a WNBA não é igual à NBA. É a mesma coisa, portanto, vamos deixar de dizer coisas. Vai ser assim, e não é igual, e tem muitos anos e tem uma dimensão diferente. Bora lá, António. Vamos lá embora. Vamos lá. Olha, eu queria falar porque é uma coisa que me tem vindo, de certa maneira, a fazer refletir nos últimos meses mesmo, creio eu. Acho que mesmo em Inglaterra já há um par de anos que começámos a assistir a uma coisa que antigamente não tínhamos, que são os clubes a protestar com os árbitros e com o VAR e tal. A gente achava sempre que esta coisa das polémicas de arbitragem era um exclusivo latino. Era uma coisa que acontecia em Portugal, em Espanha, Itália, Grécia e pouco mais. Portanto, eram os pigs, não é? E que mais ninguém ligava nenhuma a esta coisa dos árbitros, e que depois havia aquela fleuma do norte da Europa em que as pessoas errar é humano e tal. Mas hoje já não é assim. Nós estamos neste momento no meio de uma guerra sem quartel, que eu não vejo sair dali nada de bom, e aliás foi tema na semana passada aqui, por causa das arbitragens, em que toda a gente tenta provar por A mais B que é o mais prejudicado, e há de quem diga ao contrário. Mas isto já não é um exclusivo nosso. Temos neste momento, por exemplo, a Inglaterra está ao rubro por causa das questões do VAR, e depois num dos lados quer-se mais VAR, noutros quer-se menos VAR, uns querem, há quem se proponha, imagine-se, a supressão do VAR, porque o VAR vai estragar o futebol, imaginem só. E eu, no meio disto tudo, isto leva-me a pensar naquilo que eu chamei o paradoxo do VAR, porque eu fui e serei para sempre favorável ao VAR, porque eu acho que é absolutamente inconcebível nós vivemos numa realidade em que quem está em casa vê mais do que quem tem por missão decidir os lances de um jogo de futebol. Portanto, não me passa na cabeça, acho que é o cúmulo da estupidez. De repente nós achamos assim, não, eu em casa consigo ver se foi mau ou não foi mau, se foi falta ou não foi falta, se foi fora de jogo ou não foi fora de jogo, mas o árbitro é o gajo que tem que tomar a decisão, não pode ver, porque eu sou pela pureza do futebol e tal, e depois isto é uma chatice, porque se vem aqui tirar a emoção, que é aquela coisa, então agora já, onde é que já se viu isto? Faz a festa do golo, e depois faz outra festa do golo, daí a 30 segundos, eu tomo nas tintas para isso tudo, o que eu quero é que haja verdade e justiça, ou melhor, que haja o máximo de verdade e de justiça possível, porque haverá sempre injustiça, a vida é injusta em muitas coisas, há sempre erros e vai continuar a haver. Qual é que é o problema? O problema é que o VAR, o facto de nós termos finalmente admitido as ajudas tecnológicas à arbitragem, meteu na cabeça de algumas cabecinhas mais, enfim, que não iam acabar os erros. Não vai haver mais erros. A partir de agora é tudo. E afinal há erros. Então, se há erros é porque eles estão a errar de propósito. Não, meus amigos, não estão. Não estão da mesma maneira que os jogadores que fazem autogolos não os fazem de propósito, e os jogadores que falham golos de baliza aberta também não os falham de propósito. Também não... Acontece. E são os jogadores... Há aquele vídeo muito engraçado do gajo que diz, tu ganhas não sei quantos, vais num carro não sei quê, e agora a única coisa que tens que fazer é empurrar a bola
para dentro da baliza e não és capaz. Pois acontece. De modo que eu acho que isto... estamos aqui neste momento, uma espécie de momento de charneira, entre aquilo que é a admissão do VAR, esta nova realidade tecnológica, e aquilo que é a humanização do VAR, que eu acho que é fundamental. As pessoas têm que perceber, e eu acho que isso se faz pela transparência total. E é aí que me parece que as instâncias futebolísticas não estão a trabalhar à velocidade a que deviam estar. Porque quanto mais transparência, mais as pessoas que estão em casa... Vocês dizem assim, mas aí eles ainda vão ter mais para criticar. Eu admito que sim. Se quiserem criticar, se for essa a ideia deles, admito que sim. Mas... ao mesmo tempo, vai haver uma margem maior ou uma quantidade maior de pessoas que vão perceber o que é que está ali em causa. E é por isso que, enfim, já foi um pequeno passo esta época, termos os árbitros a dizer, após revisão, o jogador número 58... Não é esta época. Há duas épocas, sim. Foi há duas épocas, sim. O jogador número 58 tem o braço numa posição não natural. Pronto, está bem. Mas isso a mim não me diz nada. Até porque eu já sei o que é que ele vai dizer. Eu queria era ter em permanência... Olha como se faz no rugby, por exemplo. Ter em permanência os diálogos entre o VAR e estou aqui mesmo ao lado do antigo Lansdowne Road, hoje o Aviva Stadium, que é uma catedral do rugby, onde a Seleção Nacional... vai jogar um jogo de futebol. Mas isso sim. E, portanto, quanto mais transparência, mais hipótese nós temos de acabar com os efeitos nocivos deste paradoxo do VAR, que é um problema para os tempos de hoje. Deixa-me só dizer duas coisas antes de passar ao Zé. Eu lembro, pelo menos em Portugal, e vou falar só por Portugal, nunca foi dito pelas pessoas da arbitragem, isto agora não vai haver erros. Pelo contrário. Foi dito sempre o contrário. Portanto, essa ideia que se criou... Eu também nunca vi ninguém a dizer de clubes, aliás, eu nunca vi ninguém a dizer isso, mas parece que se criou essa ideia que eu não percebo de onde é que veio. Pronto, mas isso é só uma parte. Acho que a segunda parte da conversa, e já lá vou às comunicações, a segunda parte da conversa, para mim, acho que se resolve com a revisão do protocolo. Portanto, houve um protocolo. O protocolo foi desenhado, no fundo é como antigamente se desenhavam os aviões, aqueles aparelhos esquisitos que depois caíam, tu não sabias bem e desenhaste aquilo e puseste a andar e aquilo de vez em quando cai, mas para ti aquilo está bem, porque pronto, ninguém mexeu naquilo, isto já foi em 2017 e nós já qualquer dia passam 10 anos e não houve uma única revisão do protocolo que se visse. Por exemplo, eu vou dar um caso muito concreto. Tem que se falar em casos nossos, mas ninguém consegue entender que um caso como o do Santa Clara Sporting não possa haver uma maneira de resolver aquilo. E para mim a maneira de resolver aquilo é muito simples. Cada equipa tem, além do protocolo todo que está a funcionar, cada equipa tem, por jogo ou por parte, ou o que tu quiseres, uma vez que pode pedir, olha, vá lá ver. Pronto, isso, se a equipa pedir... Não, mas tem que pedir antes do canto, não é depois, não é? Não, tem que ser o canto. O canto é que é o problema. Para mim, o canto é que é o problema. E tu devias poder fazer isso. Isso também faz parte do jogo, da tática do jogo. Dizer, eu vou guardar esta minha possibilidade até ao fim do jogo ou não. E se eu vejo a 2 minutos do fim, um canto é uma coisa perigosíssima, não é? Aos 10 minutos não é perigoso, mas a 2 minutos do fim pode decidir o jogo. Pode decidir, porque depois já não tens tempo de reação. E se eu percebo que aquilo é uma coisa tão grosseira, eu vou usar a minha carta ao joker naquele lance. Pronto, e fica do meu lado. Estou a dar uma hipótese, mas o que para mim é estranho é o protocolo com tanta gente a... Sabes o que é que para mim é estranho? Deixa-me só dizer isto. O que para mim é estranho, e eu acho sempre que os jornalistas não inventam, é de repente ter saído nos jornais todos, portanto isto, lá está, ou inventaram todos juntos, e não estás a ver aqui agora um gajo da bola, um gajo do jogo, um gajo do Record, junto dos três, e dizer, vamos aqui inventar que o árbitro vai ser suspenso e tal, pelo Conselho de Arbitragem. António, isso não aconteceu. Portanto, houve alguém do Conselho de Arbitragem que meteu cá fora que o árbitro ia ser suspenso porque falhou na marcação de um canto. Isso é absolutamente espantoso. Isso é uma outra questão. Não vai para lado nenhum. É para a maldade humana. É para a maldade humana. Mas isso é uma outra questão. Deixa-me só ficar na transparência, só para acabar e passar ao Zé. Isto é o oposto de transparência. Eu dei uma opinião. Onde é que a notícia veio, não é? Portanto, eu dei uma opinião quando não foi de nenhum clube. Não foi. Quando foi decidido
passar a publicar os relatórios dos árbitros. E eu dei uma opinião e passámos a publicar a Federação, o Conselho de Arbitragem, mais concretamente, passou a publicar os relatórios dos árbitros. Tu lembras do tempo em que os relatórios dos árbitros, era uma coisa misteriosa, mas a partir do momento em que passaram a ser publicados, nunca mais ninguém quis saber daquilo. Depois, logo no início do VAR, porque é preciso ter memória, logo no início do VAR, foram publicados vários áudios cuja ideia era explicar um bocadinho como é que a coisa funcionava, de alguns casos, de alguns jogos. E isso não foi suficiente. Porquê? Porque as pessoas, a minha opinião é, nunca vão estar suficientes. Nunca vai ser, nada vai ser suficiente. Porque eles precisam de uma explicação para a sua equipa não ganhar. E, portanto, isto não é nada racional. E nós vamos andar sempre a correr atrás, à procura de mais transparência, mais não sei o quê, para lhes dar a comer. E cada vez que lhes damos a comer isso, eles afastam-se mais do jogo, da base do jogo. Se calhar este caminho é inevitável e se calhar tenho que concordar contigo, e é as comunicações dos árbitros, e depois o que é que o árbitro comeu de manhã? Pronto, e que roupa é que ele está a vestir? E dormiu bem à noite? Quer saber do relógio dele se dormiu 7 horas? E qualquer dia, pronto. E mesmo isso não vai ser suficiente. Nada vai ser suficiente. Vamos lá ser concretos, pragmáticos. Vamos lá embora. Primeira questão, como tudo... Já passámos a hora, como há pouco, sim, estou sempre a ser limitado. Se comecei a falar, disseste logo isso. Estou emocionado. És o VAR, parece o VAR. Pós-revisão... Após revisão, a revisão que era necessária era rever o protocolo do VAR. Porque tudo tem evolução. O VAR começou com aqueles 4 pontos, mas temos que evoluir, obviamente temos que evoluir. Porque, neste momento, o que vocês estavam a dizer, ou o que o Luís estava a dizer, de se pedir e de se ter, no fundo, a possibilidade de revisão, isto está a acontecer neste momento no Mundial de Sub-17. Sim. Pronto, portanto, não há o outro VAR, não é? Exatamente. Só há essa possibilidade. Só há esse, está bem, mas é um teste, e ainda se viram num dos últimos jogos houve um penalti, pediram para rever, que não era penalti, afinal era penalti, foi penalti, etc. Pode que é assim, eu creio que no voleibol é assim, tem um challenge, não é? Portanto, aí pode sim, mas não está certo. Mas tem que haver uma evolução, e tem que haver, eu não vou dizer bom senso, porque bom senso tem que haver sempre, tem que haver a percepção de, muitas vezes, que não existe de... Tu, quando levas uma pancada, tu não mantens não mantens os braços na posição normal. Quando levas um empurrão, tu não mantens os braços na posição normal. Portanto, a questão da bola, a bola no braço ou não, como a questão do pontapé de canto. No mesmo jogo que vocês estão a referir, houve um pontapé de canto na primeira parte que não foi assinalado. Não sabes as consequências desse pontapé de canto. Mas foi pontapé de canto. Por acaso foi a favor da mesma equipa que depois beneficiou do pontapé de canto que foi golo. Não é? Foi o Sporting com o Santa Clara. Portanto, estas questões, algumas vezes, são um bocado demagógicas também. Algumas vezes? Algumas não, por são muito demagógicas. Pronto. Agora, eu vou pôr a questão ao contrário. Mas os árbitros, pronto, que são pressionados, etc. Mas, por exemplo, esta decisão dos árbitros de entrarem sozinhos no campo, eu acho isto um erro profundo. Os árbitros passaram a entrar juntos com as equipas para que a contestação à equipa de arbitragem fosse menor. Porque os árbitros entravam sozinhos há muitos anos atrás. E o que é que acontecia? Havia uma maior contestação, ou seja, o ambiente da inimizade começava mais cedo. Mas é isso que se pretende? Não, o que se pretende é que não haja pressão. Então não percebo esta forma de protesto também. Sinceramente não percebo. Isto é voltar ao passado, em que eles estão lá sozinhos e são, de facto, entre aspas, os bandidos que têm que estar dentro do campo. Portanto, vamos pensar seriamente na revisão do VAR, não somos nós, infelizmente, é o International Board, nós não podemos fazer isso. E perceber que há decisões que condicionam muito o jogo. E que nós não vamos ter... Por exemplo, eu vou-vos dar este exemplo. Uma entrada de sola. Vocês a seguir vão perguntar a vários árbitros e eles vão ter opinião diferente. Uns vão dizer que é cartão amarelo, os outros vão dizer que é cartão vermelho. Portanto, isto é que devia ficar muito mais definido, porque os critérios são muito amplos. Então, o protocolo é porque não é o parar,
não é o parar o jogo. Há coisas que são evidentemente do critério do árbitro. Não, são do critério da competição. A competição tem que ter um critério. José, mas em todos os desportos, o contacto no basquete, quantas discussões eu vejo, o rugby, que depois também o senhor vai lá ver se aquilo é para vermelho, se é para não sei o quê. Mas o rugby explica melhor as coisas ao público. Também, mas eu estou a dizer a própria dificuldade. Epá, isso é da vida, os advogados, os médicos, quantas opiniões há sobre uma radiografia. Epá, agora, esta questão... Não vais resolver isso. Pronto, mas esta questão não é uma questão nova. Não é uma questão nova. E eu acho muita piada que agora se diga que tem que se mudar os regulamentos, etc. Quando estas questões de pressão têm muitos anos, as pessoas têm mais do que experiência para poderem ter proposto alterações regulamentares e ninguém as propõe, porque vamos voltar ao mesmo ponto. Vamos voltar ao mesmo ponto. Vamos andar para a frente. Fala lá do Roberto. O regulador da competição é a entidade patronal. Continuamos na mesma situação. Pronto. É verdade. É verdade. Pronto. Tema de encerramento, Sr. José Conceito. Deixa lá, Zé. Chuta lá, beleza. O meu tema de encerramento é só para realçar que a vida dos treinadores temos de estar sempre com a mala feita, não é? É para realçar o seguinte: depois do apuramento com a Dinamarca, em março e até junho, o nosso selecionador teve na Berlinda, não é? E quando chegámos ao dia da meia-final, precisamente no dia da meia-final, não foi antes nem depois, foi no dia da meia-final, foi anunciado que, se não ganhasse a Liga das Nações, estaria despedido da seleção portuguesa. Não foi anunciado, foi noticiado, que é diferente. Noticiado, pronto, corretamente. Obrigado pela correção. Foi um anúncio notificado, pronto, mas entendo como quiseres. Também não saiu de nós. Foi como a jarra dos árbitros. Que eu saiba, não saiu. Jarra dos árbitros. Pronto, não saiu. Foi igual à jarra, exatamente. É a mesma coisa da jarra, exatamente. É assim, os jornalistas não se juntaram todos e para o malta, bora aí inventar que o Martínez, se não ganhar, vai de vela. Não aconteceu. Não funciona assim. Claro. Então pronto, é a mesma coisa que para a arbitragem, não funciona assim. Não. Passado estes meses, para o prémio de best da FIFA de melhor treinador do ano, há 7 treinadores, 5 de clubes, 2 de seleção, se não estou em erro, e o Martínez está no meio, está no chat. Ou seja, o que foi avaliado não foi exclusivamente a Liga das Nações, como é óbvio, mas foi todo um percurso. E esse percurso, por exemplo, nos apuramentos, nos jogos de apuramento, entre o europeu anterior e agora o mundial, já tem, se não estou em erro, 14 jogos, não é? E tem um empate, que é o empate agora com a Hungria. Portanto, é isso que é avaliado, é um todo, mas que algumas vezes nós não conseguimos ter esse discernimento. E, portanto, eu queria realçar isso, porque, de facto, para os treinadores, num dia estão despedidos e no dia seguinte estão no top. E enquanto tivermos este tipo de posicionamento... E não quer dizer que 2 dias depois não estejam despedidos outra vez. Exatamente. Isso. Ou que não se despeçam. Pois. Não porque sei nós se nunca pensamos, vocês como sócios número 1 e número 2 do clube de fãs do Roberto Martínez, e deixam-se agora baterem-se porque é que fica com o cartão inaugural. Eu acho que o Roberto Martínez tem feito um trabalho muito razoável. Não sou... enfim, agora também deixo só 2 perguntas. Ele estaria nomeado para o prémio da Best se não tivesse ganho a Alemanha e a Espanha na Liga das Nações? Claro que não. Acho que não. Então aí já há uma diferença. E a segunda questão, não é uma pergunta, é uma precisão. É que quem tem o poder de o demitir, ou de lhe renovar o contrato, ou de fazer seja o que for, não é quem escolhe as pessoas para o prémio da Best. E se calhar quem tem o poder de o demitir, ou de lhe renovar o contrato, ou de escolher o sucessor, tinha outras ideias. E se calhar ainda tem, não sei. E legítimas, sempre legítimas. Claro. Pronto, para fechar aqui, eu não sei se querias dizer mais alguma coisa, Zé, mas o Roberto nunca será, acho eu, ele tem 51 ou 52, eu acho que ele já nunca será aquele treinador popstar, portanto, aquele treinador que, apesar de ele ser espetacular na vertente da comunicação, porque as pessoas às vezes confundem as coisas,
mas ele, pelo menos do tempo que nós trabalhámos com ele e de tudo que investigamos até chegar a ele, que também é conhecimento, nunca será aquela pessoa que pensa primeiro nele, depois nele, a seguir nele e depois no fim, em caso de dúvida, pensa nele também. Portanto, não será esse tipo de treinador, será o contrário disso. E, portanto, esses treinadores que pensam no coletivo e que ficam verdadeiramente mais contentes por os jogadores deles ganharem prémios e, sobretudo, por a equipa ganhar jogos, é sempre mais difícil nomear um treinador desses. E, portanto, eu fico ainda mais contente, obviamente, fico muito contente, como ficaria se fosse outro treinador português, o Abel, é evidente, também ficaria contente. Mas o Roberto, pronto, temos uma relação mais próxima e toca de uma maneira diferente. Mas acho que é muito justo, sinceramente, acho que é muito justo. E se em vez do Roberto fosse outro treinador que tivesse feito o mesmo trabalho com a seleção portuguesa, eu creio que o Fernando chegou numa determinada altura a ser também, não sei se o prémio era este, já não me lembro, mas teve também nomeado na altura, já não sei qual era o prémio, e obviamente com inteira justiça, creio que foi a seguir também à Liga das Nações ou a seguir ao Europeu. Portanto, isso também achei isso justíssimo. E o Fernando também é uma pessoa que coloca primeiro o coletivo e que pensa no coletivo e também não é um treinador popstar, nunca foi, nunca, nem pouco mais ou menos. E, portanto, acho que isso ainda dá mais valor a referências destas. O resto é só futebol, pronto, é só a vida dos treinadores, como Zé. Sim, mas eu aqui estava mais a referir por causa de serem os selecionadores. Porque sim, é as seleções têm outro tipo de responsabilidade. O projeto, até porque há modelos de organização diferentes, e, portanto, a estabilidade de um selecionador não é por um jogo A, um jogo B, não é por chegares a uma fase final que tens 2 jogos, ou seja, perdes uma meia final e já não fazes a final, não é? Mas a brincar estás entre os 4 melhores do teu continente. Chegaste à meia final daquela competição, pronto. Eu percebo. É muito volátil e isto não dá. Pronto, é um bom exemplo da nossa cultura desportiva. É um bom exemplo da nossa. Sim, na visão que nós temos, e acho que partilho isso com o Zé, e se calhar uma parte também contigo, António, na nossa visão do que deve ser uma federação, portanto, responsável pelas seleções e pelo futebol, uma pessoa como o Roberto eu nem sabia que existia uma pessoa assim. Portanto, ele é tão perfeito, talvez também pela experiência que ele teve na Bélgica, onde além de selecionador também, numa determinada período, também foi diretor técnico e, portanto, também tinha o lugar que o Zé tinha, fazia 2 funções. E eu vou só dar um exemplo, sem querer revelar coisas, mas acho que não tem problema nenhum. E o que ele fez com os treinadores da formação, portanto, muito com o Zé, obviamente, mas com os treinadores da formação, as sessões que ele fez com a seleção, com os treinadores da parte feminina também, dão uma visão incrível, tem uma visão incrível do que é todo o edifício, o que para um estrangeiro é ainda mais surpreendente. E já não digo a paixão, porque ele realmente tem também paixão pelo jogador português e pelo futebol português, é genuína. Mas sobretudo a maneira como ele chegou a um sítio e se incluiu nesse sítio, não dizendo eu sou o maior porque sou o selecionador, pelo contrário, eu estou aqui a fazer uma sessão com os treinadores da formação, vamos discutir como é que se sai a jogar e vocês têm a vossa opinião, eu tenho a minha e vamos discutir. Isto dava outro programa, mas isto é de um nível é de uma qualidade humana, por um lado, e contribui de uma maneira incrível para a formação daqueles treinadores e para as nossas seleções de formação. Mas isso já teria outro tema, não é? Já iríamos e estamos com 1h18, 1h20. O que eu queria aqui realçar é esta instabilidade que para uma organização não é bom. Seja ela qual for clube, mas clube é mais fácil do que seleção. E pronto, fechamos aqui, hoje cabe-me a mim. Zé, antes de fechares, deixa-me só dizer que desculpa, porque vocês se calhar aí não têm a noção, porque eu é que tenho aqui a gravação central, mas não correu muito bem hoje em termos de som e de imagem, peço desculpa, a culpa é minha. O som eu acho que está bem. Na minha base de operações.
E da próxima vez que ouvirem dizer que a Irlanda tem ótima, está lá o Google e tem ótima ligação à internet, desconfiem. Não há um país como Portugal, nós somos mesmo. Mas fecha então. E pronto, vou fechar assim. Acho que este foi o programa mais longo de sempre. Penalizo-me por isso e para a semana a mais. Obrigado. Um abraço. Um abraço, bom fim de semana. Vá, António, bom trabalho. Abraço.